Você está atendendo os seus clientes da forma correta? Bom, se você quiser descobrir se realmente a sua empresa, a sua oficina, seja ela mecânica, centro automotivo, retífica, elétrica, está atendendo os clientes da forma correta, assiste este vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e, claro, deixar um like durante o vídeo. Que oficina não quer ter um atendimento perfeito? Todas! Mas a gente depende da nossa mão de obra, a gente depende dos nossos funcionários para disponibilizarmos um atendimento perfeito. Claro, não dá para que todos os atendimentos sejam sempre feitos por mim que sou dono da oficina. A não ser que minha oficina seja muito pequena e só tenha eu trabalhando na oficina, eu sozinho, ou eu e mais um ou dois funcionários. Ainda assim, eu preciso me colocar na posição de atender o cliente da forma correta. Por isso, independente do tamanho da sua oficina, é fundamental que você fique comigo até o final deste vídeo. Um atendimento perfeito envolve vários fatores: tempo de resposta, treinamento, dedicação, qualidade e assertividade na resposta que nós estamos dando para o nosso cliente. Como assim, Fábio? Claro! Eu falo para o meu cliente que eu entrego o carro para ele com 3 horas. Passaram as 3 horas, eu não consegui entregar o carro, eu não avisei o meu cliente com antecedência e ele está na minha oficina esperando. Pronto, a informação que eu passei para ele não foi confiável. Aquele atendimento que era para ser perfeito já não é mais. Independente, o atendimento ao cliente precisa receber todo o cuidado. Precisa receber toda a atenção. Quando a gente disponibiliza e oferece cuidado e atenção na hora da gente atender o nosso cliente, ele fica mais receptivo a escutar aquilo que a oficina tem para falar para ele a respeito da manutenção e dos reparos no carro dele. A primeira coisa que a gente precisa ter certeza é se nós estamos falando com o nosso cliente da forma correta. Se o funcionário A fala de um jeito, o funcionário B tem que falar do mesmo jeito. Se o funcionário A atende um cliente de um jeito, o funcionário B precisa atender o cliente do mesmo jeito. E tem mais, você como dono da oficina também precisa atender o cliente do mesmo jeito que o funcionário A e o funcionário B atenderam o cliente. Isso significa que a sua oficina segue processos. Isso significa que você como dono e os seus funcionários entenderam os processos na hora de atender um cliente. E olha, isso vai desde a postura, na hora de eu acolher o cliente, das perguntas iniciais que eu tenho que fazer para ele e principalmente de saber escutar o cliente. Quando todos da empresa fazem isso, significa que existe engajamento dos seus funcionários e de que todos entendem que o melhor para a empresa é seguir o mesmo processo. Ou seja, não é cada um fazendo o que acha que é melhor. São todos seguindo o mesmo processo, inclusive eu que sou dono da oficina. Quando o funcionário A faz algumas perguntas para o cliente, o funcionário B também vai fazer as mesmas perguntas. Olha, se você vai num hotel Ibis da vida ou numa dessas redes de fast food, a forma de atendimento é a mesma em qualquer lugar do planeta. Por quê? Porque criaram um padrão de atendimento e todos, sem exceção, seguem este procedimento. E nos dias de hoje, a gente pode falar com o nosso cliente de várias formas, claro, depois que ele deixou o carro. Muitas vezes ele deixa o carro na oficina e vai embora. Alguns clientes deixam o carro, pegam a chave, deixam na mão da oficina e vai embora e fala, ó, daqui a pouco eu te passo qual que é o problema, porque confiam na oficina. Outros querem mais atenção. E aí, não importa como você vai se comunicar com o cliente, mas existe a necessidade dessa comunicação, que pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por qualquer maneira, desde que você crie para a sua oficina um procedimento de comunicação com o seu cliente que todos sigam. Um outro ponto que a gente precisa prestar muita atenção para ter certeza que nós estamos atendendo o nosso cliente de forma correta
é a gente saber se a gente está solucionando o problema do nosso cliente. Quando um cliente chega na nossa oficina com um carro, significa que ele quer que a gente solucione um determinado problema, ou às vezes até mais de um. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes a gente precisa dar um atendimento completo para o nosso cliente. E o atendimento completo passa muito para eu, primeiro, escutar o cliente falar do problema dele, entender, dando uma volta no carro ou colocando o carro no elevador e identificando o problema no carro baseado no que ele falou, e aí sim fazer um orçamento e pedir a autorização para o cliente. Só depois disso é que eu vou pensar em oferecer qualquer tipo de serviços adicionais. Porque primeiro eu tenho que focar em resolver o problema principal do meu cliente, que é aquele que trouxe ele na oficina. E tem hora que a gente se perde. A gente está tão preocupado em oferecer serviços adicionais que a gente não foca no problema principal dele. Está errado em oferecer serviços adicionais? Não. O que não pode ser é a empurroterapia. E aqui é um outro assunto que eu vou abordar em outra aula. Agora é a gente focar na solução para o nosso cliente. Até mesmo porque tem clientes que gostam de conversar com os funcionários ou com você, dono da oficina, para entender o que foi feito no carro. Ele vai fazer algumas perguntas que vão exigir respostas técnicas, principalmente se for um problema mais complexo que você tem que resolver no carro dele, ou até problemas que gerem um valor agregado maior no orçamento. Sabe do que eu estou falando agora? Eu estou falando da gente resolver as dores do nosso cliente. A gente, como cliente, nós temos as nossas dores. O dono do carro também tem as dores dele. E hoje, vamos falar a verdade, o orçamento de toda a família está um pouquinho menor. Por isso, a gente precisa, antes de qualquer coisa, resolver a dor do nosso cliente. Com um bom atendimento, um bom orçamento, boa qualidade no serviço e entrega dentro de prazos razoáveis, compatíveis com o serviço que a gente está executando no carro do nosso cliente. E é nessa hora que você precisa se perguntar: eu estou conseguindo superar as expectativas dos meus clientes? Não é saber só através de pesquisas de pós-venda, de pesquisas de satisfação. Isso é importante, mas não só isso. É você sentir que está conseguindo superar as expectativas dele do momento que ele deixou o carro na sua oficina para na hora que ele pegou o carro, foi embora e ficou satisfeito. E olha, tem alguns números que mostram isso para a gente. Você consegue mensurar qual o número de indicações que todos os meses chegam até a sua oficina? Sabe o que eu estou querendo dizer? Aquele carro, aquele cliente que chegou na sua oficina através da indicação de alguém que consertou o carro na sua oficina. Esse número a gente precisa medir. Não dá para ser aleatório, não dá para eu deixar para lá. Se eu quero ser um gestor na minha oficina, eu preciso ter este número. E não é difícil de ter esse número. O seu sistema de gestão tem que te dar esse número. Você já parou para mensurar durante o dia quantos clientes estão entrando em contato com você para saber do carro dele que está na sua oficina? Porque quanto mais clientes ligarem para você, significa que menos você está informando o seu cliente. Tá vendo? A recíproca é verdadeira. Quanto mais eu oriento e mantenho o meu cliente informado, menos ele liga na minha oficina. E se você acha que manter o seu cliente informado é gastar tempo, receber uma ligação dele, você gasta muito mais tempo. Se você mantém o seu cliente informado de todas as etapas do carro dentro da sua oficina, independente se ele vai chegar de manhã e vai embora na hora do almoço. Se você mantém o seu cliente informado, você está criando diferenciais para a sua oficina em relação à qualidade do atendimento. E mais do que isso, você está criando a tão falada proximidade com o seu cliente. Ou seja, esse cliente vai lembrar de você, vai lembrar da sua oficina sempre que ele precisar de algum serviço no carro. Isso é diferente de fidelização. Até porque nesse mundo que a gente vive atualmente, em decorrência de tudo que está acontecendo, a fidelização tem diminuído bastante. Por isso, a necessidade da gente criar essa proximidade com o nosso cliente. Outro número importante
para você medir e saber se o atendimento da sua oficina está correto ou não, se o atendimento da sua oficina pode melhorar ou não. Qual o número de reclamações que você teve durante o mês? Não é só aquela que chega para você através de e-mail, não é só aquela que chega para você através do WhatsApp. É aquela em que o cliente fala com você também. Você consegue ter este número na sua mão para saber se a cada mês este número de reclamações está diminuindo? Quantas vezes que o cliente liga para você tirando dúvidas enquanto o carro está na oficina? Porque, mais uma vez, se ele está ligando para você para tirar dúvida, significa que você não está dando retorno de forma regular para o seu cliente. Tudo que eu acabei de falar é para você ter números, é para você ter indicadores que vão te ajudar a mensurar a qualidade do atendimento que você está dando para o seu cliente. Se você está atendendo o seu cliente da forma correta. É assim que a gente faz gestão. Outro ponto importante da gente analisar é se a velocidade do nosso atendimento é satisfatória. Mas antes de eu falar nisso, eu preciso te lembrar para deixar um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. A gente está falando em velocidade do atendimento. Quanto tempo você demora para atender um cliente seu? Porque essa velocidade de atendimento vai influenciar diretamente na avaliação que o seu cliente tem para fazer da sua oficina. Quantas oficinas não fazem um serviço de altíssima qualidade, mas tem um atendimento que não está nivelado com a qualidade dos serviços? Para você entender melhor o que eu estou falando, imagina, por exemplo, agora saindo do setor automotivo, que deu um problema na geladeira da sua casa, estragou a geladeira da sua casa. Não dá para a gente pôr ela debaixo do braço e levar para consertar. Aí imagine que você ligue para alguém e essa pessoa de uma empresa especializada vai na sua casa. Você chama ela num dia e ela vai no dia seguinte. Quando ela desmonta a geladeira para entender o que aconteceu, ela vira para você e fala assim: olha, o que aconteceu é que danificou determinada peça da sua geladeira. E essa peça vai demorar 5 dias para chegar, porque eu não tenho essa peça na minha oficina. Será que essa resposta seria suficiente para você aceitar simplesmente o que a empresa está falando? Possivelmente não. Possivelmente você ia tentar buscar outra empresa que te atendesse mais rápido. A geladeira é um eletrodoméstico importantíssimo na casa de todos nós. Agora, a gente traz isso para o setor automotivo, para as nossas oficinas. O carro, até muito tempo atrás, não era considerado um bem essencial, não era utilizado para trabalho. Hoje em dia, o carro é um bem necessário, não só para o trabalho, mas para o processo de locomoção nas grandes cidades e nas pequenas cidades. Agora vira para o seu cliente e fala que ele vai precisar ficar 5 dias sem carro. Será que ele vai aceitar? Será que eu não posso dar outra alternativa para ele? Claro, tem hora que não tem jeito, eu vou depender de peças. E muitas vezes não vai existir a peça que eu estou precisando para o carro. Mas será que eu não poderia ter feito uma análise prévia e falado com o meu cliente: olha, cliente, eu vou fazer o pedido dessa peça, continue rodando com o carro, quando a peça chegar, eu te chamo e você traz que eu vou parar o carro. Aí você pode me perguntar assim: ah, Fábio, mas se eu comprar a peça, eu posso gastar o dinheiro com a peça e depois o cliente não trazer o carro na minha oficina. Pode acontecer? Pode. Por isso, você vai chamar o seu cliente na sua oficina, vai explicar para ele a situação, que você vai ter que fazer um pedido da peça e vai pedir para ele antecipar no próprio cartão de crédito um valor da OS que corresponda, no mínimo, ao valor dessa peça. É assim que a gente faz a gestão do atendimento funcionar, com a transparência na hora da gente conversar com o nosso cliente. Não precisa ter medo de ser transparente com o seu cliente, mas precisa ser. E olha que falar com o cliente, manter ele atualizado, dar previsões corretas, ou seja, confiáveis, faz parte de atender o nosso cliente da forma correta. Agora, para a gente fechar, o segundo para casa dessa nossa aula. Tire um tempo para você analisar algumas coisas que eu vou passar agora. Primeiro, quanto tempo demora um cliente para ser atendido pela primeira vez? Claro que você pode estar falando assim: Fábio,
Segunda-feira tem muitos carros, chegam muitos carros. Terça também, mas quarta diminui, quinta diminui e sexta chegam muitos poucos carros. É verdade? É verdade. Por isso eu vou falar com você. Por que você não trabalha com agendamento? Eu conheço muitas oficinas que trabalham com agendamento e dá certinho. Mas independente de trabalhar com agendamento ou sem agendamento, você precisa saber quanto tempo demora para que o seu cliente seja atendido, para que alguém da sua oficina comece a atender o seu cliente. O segundo item do nosso para casa é: quando o seu cliente é atendido, a sua equipe consegue orientá-lo e identificar os problemas que ele está falando? Ou sua equipe depende sempre de você? Terceiro item do nosso para casa: quando o cliente deixa o carro na oficina, vai embora, passou um tempo, ele liga na sua oficina, quanto tempo leva para ele ser atendido com a resposta daquilo que ele está perguntando? É de imediato ou você precisa sair andando pelo pátio para encontrar o carro dele e entender o que aconteceu ou o que está acontecendo na manutenção do carro dele? Quando um cliente chega na sua oficina para buscar o carro dele, ele precisa chamar alguém mais de uma vez ou assim que ele entra na oficina, alguém vai de encontro a ele e dá o acolhimento para ele poder se sentir não só acolhido, mas bem atendido? Quando você tirar um tempo, fizer este para casa, você vai ver que os resultados, você vai ver que as respostas vão te mostrar um novo caminho. Vão te mostrar se você deve continuar no caminho que você está seguindo ou se você vai precisar ajustar este caminho. Todas as vezes que a gente se coloca no lugar do cliente, a gente consegue ter uma percepção e enxergar coisas que a gente jamais pensava que aconteceria nas nossas oficinas. Por isso, você precisa colocar o seu cliente numa posição de destaque dentro da sua oficina. Até porque a gente já sabe que cada crise que vem, e principalmente essa pandemia que está passando e que a gente está vivendo, mudou demais o perfil do dono do carro, mudou demais o perfil do nosso cliente e isso exige que nós mudemos a qualidade do atendimento da nossa oficina. Para isso acontecer, basta a gente se colocar na posição, no lugar do nosso cliente. Tchau, pessoal! Tchau!